Fala, doutores, tudo bom? Rafael aqui de novo para a terceira aula, né, dessa exposição que é a respeito das contas fraudulentas. E nessa aula eu vou falar a respeito do procedimento de notificação extrajudicial antes de entrar com a ação em relação ao banco, né, que abriu essa conta sem o consentimento aí do titular. Falar se é importante, porque eu acho que deve ser feito e o que deve conter nessa notificação extrajudicial e como é que ela tem que ser feita, né? Vamos lá. Essa aula então terá três partes, né? Por que eu considero importante fazer isso? O que deve conter na notificação extrajudicial e como você vai fazê-la, né? Vamos lá então. Por que é importante? Isso, né, gera mais trabalho para você, advogado. Você vai ter que fazer aí um procedimento, aguardar a resposta do banco, né? Enfim. Só que você vai eliminar uma série de problemas, né? Primeiro ponto, um juiz que vai exigir que isso seja feito. Existe um entendimento doutrinário de que é recomendável que o juiz ele estabeleça como um requisito, tá? Isso aí está em doutrina, um requisito para que a pessoa ela acione alguns direitos na área do consumidor, que ela tenha previamente tentado uma solução administrativa aí por canais oficiais de resolução, né? Consumidor.gov, Procon, enfim. É claro que isso não está em nenhuma regulamentação, muito menos na lei, né? O, o livre acesso à jurisdição não é incompatível com isso. Mas nós estamos falando aqui de estratégias processuais, e essa é uma delas. Eu acho interessante você fazer isso, né? Você coloca isso aí como mais uma fase no seu workflow das ações de contas fraudulentas, né? O que vai resolver esse problema, quando chegar lá na mão do juiz, ele já não vai poder, né, ficar cri-cri porque você não procurou administrativamente o banco, né? Outra coisa, o fato de você procurar o banco, dificilmente esse banco vai fazer alguma coisa que vai frustrar a sua necessidade de procurar o judiciário. Isso é uma coisa que talvez você poderia ter dúvida. Não, mas se eu fizer um procedimento administrativo, o banco pode muito bem cancelar a conta, né? E aí meu cliente fica a ver navios, né? E os dados dele. Mas aí que tá. O banco não se livrou de toda a sua responsabilidade. Porque é bem possível que ele tenha feito tratamento irregular de dados sensíveis, como a selfie do seu cliente, né? Ele não vai apresentar o contrato, ele não vai apresentar as coisas que estão aqui, né, no que você vai pedir na sua notificação extrajudicial. O banco nunca vai fazer isso. O máximo que ele vai dizer, e aí a notificação serve até como um elemento que já vai comprometer o banco nesse processo. Ele vai dizer que não, esses dados foram cedidos aí pelo parceiro tal e blá blá blá. Não vai juntar nenhum termo o contrato desse banco parceiro, dessa instituição parceira, no caso aí o programa de vantagem ou até outro banco, né? Então você já tem essa vantagem a seu favor. E acontece muitas vezes que o banco, na contestação, ele diz que o cliente não procurou o banco. Já constitui um componente narrativo para que você consiga o convencimento do juiz, né? Então, tem essas vantagens aí. Agora, o que deve conter na notificação extrajudicial? Vamos lá, a gente está falando aqui de uma série de transgressões. O banco, ele provavelmente vai ter desrespeitado a resolução 4.753 ou a 96 de 2021 e ele também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então o que, que a gente vai pedir? Toda transação online, seja no celular, no computador, da agência, da sua casa, no caixa da. Não dá para abrir conta no caixa, né? Mas no balcão da agência ali, enfim. Por mais virtual que seja, ele gera uma trilha de acontecimentos virtuais, né? Os metadados, logs de acesso, é, a geolocalização, o IP da máquina onde foi feita a transação, uma biometria facial, se for o caso, tudo isso constitui a cadeia de custódia da prova. A cadeia de custódia da prova de que aquela transação ela seguiu os parâmetros das resoluções do Banco Central e atendeu, né, aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados para que seja feito o tratamento de dados. Então, como o banco não vai apresentar isso
Como isso é importante para você provar a posição jurídica do seu cliente, é isso que vai constar na sua notificação extrajudicial. Você vai pedir que o banco, né, estou aqui com a minha colinha, apresente a trilha de consentimento. Isso envolve os metadados, o endereço de IP da máquina onde foi feita essa contratação suposta, né? A geolocalização, os logs de acesso também. Além disso, você vai ter que buscar aí a efetiva manifestação de vontade, onde consta realmente por dados, né, nessa cadeia de custódia da prova, a efetiva declaração de vontade, o que clicou lá no botão para aceitar, por exemplo. Isso aí vão gerar dados. O contrato, obviamente, porque o contrato, tanto na resolução 4.753 como na 96 do Banco Central, elas exigem que a abertura de contas esteja devidamente entabulada em um contrato. E esse contrato vai ter que atender aos requisitos que estão nessas resoluções. Então você vai ter que pedir também esse contrato aí. Além disso, os documentos da identificação do cliente. Normalmente o banco tem isso. Só que eu falo uma coisa, ele nunca vai apresentar isso na resposta à notificação extrajudicial. Ele apenas vai dizer que ou essa conta ela é uma simples conta para transações, porque um banco utiliza da infraestrutura dessa instituição, no caso de algumas fintechs, ou que essa conta é oriunda de uma parceria, e isso aí já é importantíssimo para a estratégia processual, com outra pessoa jurídica, porque vai provar que o banco cometeu tratamento irregular de dados. Ou então não vai explicar nada, vai dizer que só pode oferecer os dados para o cliente, e é muito importante que você estabeleça com o seu cliente uma procuração ad negócia para você poder fazer isso. Eu vou explicar isso mais onde você vai fazer essa notificação extrajudicial. Ou então o banco não vai responder nada, o que é melhor ainda. Né? Então você venceu essa etapa aí. Agora o que é onde fazer, né? Onde fazer a notificação extrajudicial. Você pode buscar o e-mail da instituição. Muitas não possuem e-mail, então você não vai ter essa maneira de fazer. Outras tantas têm e-mail. Você pode mandar o e-mail, isso aí já vale como requisito. Ou você pode também registrar uma reclamação no consumidor.gov. Lembrando que, falo novamente, o banco nunca, cara, vai apresentar tudo isso que você vai pedir. E do ponto de vista técnico, para ele realmente demonstrar que aquela conta está legítima, ele tem que apresentar essas coisas que eu falei para você que tem que conter na sua notificação extrajudicial. Então você pode fazer pelo e-mail da instituição bancária ou pelo consumidor.gov. Talvez também você pode fazer pelo Banco Central. Por quê? A alternativa do Banco Central, às vezes você não encontra o e-mail da instituição bancária ou da fintech. Às vezes ela não está na lista do consumidor.gov, porque lá você só pode fazer uma reclamação quando a pessoa jurídica ela está listada ali, tem uma lista. Se não tiver, não tem como fazer. Então você pode fazer pelo Banco Central, né? Você acessa lá com o consumidor.gov do seu cliente, não, a senha gov.br, na verdade, do seu cliente, né? Tanto no consumidor.gov como no site do Banco Central. Você acessa com o usuário e senha do seu cliente e lá você pode fazer, né? No caso do Banco Central, como última alternativa, você pode fazer essa notificação lá também, que ela é plenamente válida. E aguarde a resposta, tendo resposta ou não, entre com a ação, apresente, né, a cópia do e-mail, o resultado da reclamação lá no consumidor.gov ou no Banco Central, como documentos, obviamente, e dá a instruir a sua petição inicial, tá bom? Bom, como eu sou um cara que gosta muito aqui de auxiliar vocês, eu irei colocar também no primeiro comentário aqui um resumo dessa aula, tá bom? Que eu vou fazer no Cloud para você, com o que deve constar na sua notificação extrajudicial, né? Tudo que eu falei aqui, para você ter isso aí esquematizado, tá bom? Eu vou estar falando aqui de advocacia iniciante, temas interessantes para você trabalhar, que possuem baixo custo de aquisição e um recebimento relativamente rápido, que é isso que a gente quer, né? Muitas vezes a gente não tem tanta grana assim para investir em leads caros do tão falado honorário inicial, né?
E a gente quer receber rápido também, não quer ficar esperando aí tanto tempo para receber, tá bom? Então, inscreva-se nesse canal aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário o resumo que eu vou fazer. E, cara, qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Esse canal aqui, meu irmão, é para ajudar você e minha irmã também, porque até agora eu não falei de vocês, né? Esse canal é para ajudar vocês. É para entregar conteúdo mesmo, tá bom? Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu aprendo quando eu faço essas aulas e eu também divulgo, né, as coisas boas que estão dando certo aqui para mim, tá bom? Valeu, Rafael Domingues aqui. Até o próximo vídeo, né?